Este discurso representa um fascinante documento histórico que oferece uma perspectiva única de como Deus tem trabalhado para restaurar o ser humano da queda humana. Mais do que um simples registro histórico, ele revela a complexidade ideológica da época em que o movimento de unificação se fortaleceu espiritualmente a ponto de assegurar a vitória de bem sobre o mal, representados pela democracia lado do bem e o comunismo do lado do mal. O discurso também revela o funcionamento interno do movimento de unificação, com a determinação de estabelecer os meios necessários para o estabelecimento do reino dos céus, com seus valores centrais, as exigências impostas aos membros e a visão de mundo que impulsiona tal comunidade. Ele ilustra a dinâmica complexa entre fé, sacrifício e dedicação absoluta que caracteriza o movimento fortemente engajado. Por fim, este discurso oferece uma oportunidade valiosa para expandir perspectivas e compreender visões de mundo radicalmente diferentes, apresentando uma perspectiva alternativa da história que induz o ouvinte a refletir sobre como Deus tem se apresentado no nosso tempo. Então, vamos ao discurso. Capítulo 12. Simples disposição ao risco de sua vida. 8 de julho de 1973. Tóquio, Japão. O Japão deve receber o veredicto de julgamento referente ao seu destino durante estes próximos 2 anos. Nós já puxamos a espada, e é muito tarde para colocá-la de volta na bainha. Estamos em um ponto muito crucial, o qual decidirá nosso futuro. Ou superamos todos os obstáculos, ou seremos superados. No tempo da Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, o general Nogi deu a ordem para os jovens soldados japoneses atacarem a colina 203. Eles cavaram trincheiras e colocaram explosivos. A batalha foi ganha após estes serem detonados, mas seu próprio filho morreu na batalha. Da mesma forma, esse é o único caminho para seguirmos. Não podemos bater em retirada. Devemos marchar em frente ao risco de nossas vidas. A menos que tenhamos 50 mil membros até 1974, seremos compelidos a bater em retirada. Portanto, como falei para vocês em novembro de 1972, no momento de minha partida do Japão para os Estados Unidos, devemos avançar em todas as áreas em 1973 e 1974. 6 meses já se passaram neste ano de 1973. Começamos um período crucial de 3 anos em 1972, no qual devemos fazer uma importante preparação para o futuro. Metade deste ano já se passou. Neste ponto, nossa batalha deve estar centrada nos Estados Unidos. A partir de lá, estamos destinados a enfrentar o comunismo por todo o mundo. Se olharmos a situação da Coreia, Japão ou China, ou realmente a grande perspectiva do mundo, veremos que estamos destinados a colidir com os comunistas. A menos que essa divisão entre bem e mal ocorra, não pode haver vencedores e perdedores neste conflito providencial. E a menos que Deus alcance uma clara vitória, seu padrão nunca poderá ser alcançado. Deus tem guiado internamente e externamente a providência da história até este tempo. Durante os vários períodos de tempo cruciais na história, Abel derramou seu sangue. Noé obteve vitória construindo uma arca. Jacó teve que seguir através de um curso de 21 anos. E os israelitas sofreram por 430 anos no Egito. E ainda houve o período de tempo de 400 anos de perseguição dos cristãos no Império Romano. Chegamos finalmente a este momento porque nossos antepassados derramaram sangue e tomaram o caminho de indenização. Os 3 anos através dos quais estamos vivendo agora é um tempo histórico muito crucial. É treinando que se faz um exército eficiente e temido por seus inimigos. Não há substituto para o treinamento. Não depende de milagres trazer a restauração. Também precisamos de treinamento. Não um treinamento fortuito, mas um treinamento bem planejado e prático. As palavras que eu gosto são simples disposição e ao risco da vida de uma pessoa. O que nos acontecerá se marcharmos em frente rumo ao objetivo com simples disposição de arriscar nossas vidas? Qual das muitas crenças existentes hoje pode desempenhar o papel de Davi? Qual religião pode assumir o papel de linha de frente? Após cuidadosa e dolorosa consideração,
cheguei à conclusão que nenhum outro movimento além do movimento de unificação pode realizar isto. Se o próprio Deus pudesse falar para vocês, ele apenas confirmaria minha conclusão. Tomemos meu caso como exemplo. Quando deixei meus filhos para trás na Coreia, recebi muitas cartas deles, mas intencionalmente eu cortei meus sentimentos pessoais para com eles. No avião, no caminho para casa, pela primeira vez eu enfrentei minha própria tristeza. Eu sentia muito por eles, por terem que sofrer durante 7 meses e 20 dias enquanto eu estava longe de casa. Mas eu tinha que cortar meus sentimentos. Quando a mãe escreveu para nossos filhos com lágrimas, eu repetidamente dizia que ela deveria derramar lágrimas por Deus. Ela não devia apenas derramar lágrimas por eles. Quanto a sentir saudade de nossos filhos e ansiar por vê-los, não há realmente nenhuma diferença entre a mãe e eu. Portanto, eu tentei olhar as fotos de nossos filhos o mínimo possível. Eu tinha que fazer meu extremo para avançar à vontade de Deus com simples disposição durante este tempo. Eu pensei que vocês fariam o que eu disse para fazerem, mas agora, 6 meses depois, estou desapontado ao ouvir seus relatórios. Não podemos deixar a situação como está. Devemos mudar nossa estratégia e mudar nossa direção. Estamos agora em uma situação de emergência e devemos fazer uma nova determinação. A menos que tenhamos muitos membros que estejam dispostos a seguirem em direção ao objetivo, o Japão estará em perigo. A situação no Japão e Ásia se mostrou exatamente como eu havia dito antes. Enquanto o tempo passa, estamos ficando cada vez mais para trás. Aqueles que não estão preparados não podem obter a vitória. Portanto, a fim de estarmos prontos, devemos superar o nível de 50 mil membros durante estes 3 anos, desde 1972 até 1974. Quando vier a luta pela vontade de Deus, ninguém pode me bater. Ainda estou lutando na linha de frente. Estou no meio de uma campanha de 40 anos. Baseado no princípio, eu tracei meu curso de batalha por Deus em 3 estágios. O período de preparação antes de alcançar a idade de 40 anos, o período de avanço em meus 40 anos e o período de aperfeiçoamento até eu ter 60 anos de idade. Eu tenho feito meu plano de que em 1977 e 1978 será o pináculo de minha influência na América. Mesmo se ninguém me seguir, eu nunca cessarei de lutar. Aqueles que restauraram um membro por mês até agora, por favor, levantem as mãos. Ninguém fez isto. Vocês falharam. Devemos manter viva a providência de Deus, mesmo se indivíduos e nações tenham que ser sacrificados. Deus tem trabalhado para manter sua providência se movendo em frente até o momento atual. Possuímos um dote providencial de um fundamento familiar e tribal, e o estou protegendo para mantê-lo crescendo. Este é um trabalho muito sério. Eu não posso perder sequer 1 hora. A falta de meu esforço por 1 hora poderia causar uma catástrofe em nosso destino providencial, que deveria ser reconstruído em um período de 1000 anos. Portanto, para mim, cada hora, e também cada momento, é um tempo de crise. Quando entendemos a miserável situação de Deus, podemos imaginar como ele sentiria se não nos achasse confiáveis. Se Deus não pode confiar na Igreja de Unificação, não haverá nenhuma esperança de liberação para ele. Entretanto, se vocês fossem impedir a providência adotando uma estratégia superficial por si mesmos, podem estar seguros que eu não os ouviria. Eu sou um homem que preferiria estar em silêncio, mas enquanto temos missões a cumprir, eu devo falar por Deus. Eu devo dar direções mesmo se alguns membros a rejeitam, tropeçam nela ou deixam a igreja por causa disso. Um bom líder ensina e dá direções a partir de um ponto de vista íntegro. Portanto, eu não posso evitar fazer isso como um líder celeste. Eu durmo por apenas 2 horas. Eu dormia apenas 2 horas por noite enquanto estava na América. Após os outros irem para a cama, eu estudava até 3h30 ou 4h30 da manhã. Porque eu tinha tantas coisas para fazer e tão pouco tempo para fazê-las, eu dormia muito pouco. Eu não me permito um momento relaxado que possa me lembrar de minha fadiga. Por muitos anos eu nunca tive uma boa noite de sono. Quantas horas vocês dormem todas as noites? Se vocês dormem 6 horas agora, por que não reduzem seu sono e utilizam 2 horas destas 6 em meu benefício e em benefício de Deus?
de agora em diante. Deus será atraído por essa pessoa. Se você trabalha apenas dentro de limites confortáveis de sua capacidade e abundante energia, isto terá muito pouco efeito para Deus. Porque ninguém pode fazer isso sem dificuldade. Isto não reúne condições para tocar o coração de Deus. Portanto, no futuro, os líderes sem real poder espiritual se tornarão obstáculos e declinarão. De acordo com o princípio, devemos atravessar os 3 estágios de julgamento: julgamento da verdade, julgamento do caráter e julgamento do coração. Porque estas 3 realidades foram invadidas e perdidas devido à queda, devemos restaurá-las. Eu estou lhes ensinando estas coisas porque tenho trabalhado para completar sua restauração. O caminho de restauração deve ser primeiramente executado de verdade antes de ser ensinado. Se fosse possível ensinar o caminho sem a necessidade de prática, a verdade já teria sido dada para nós há 6.000 anos atrás. Por que não foi? Porque os pais originais, Adão e Eva, perderam a fé e não souberam como praticar a verdade. Portanto, os pais que conhecem a verdade devem ser pioneiros em praticá-la, porque os primeiros pais não puderam praticar a verdade. Novos pais devem estabelecer o precedente de praticá-la. Colocando o entendimento da verdade em prática e seguindo adiante em seu curso, os pais aprendem a conhecer o caminho. Este é o princípio. Portanto, eu não posso ensinar o princípio, a menos que eu alcance o padrão de ter praticado e o realizado por mim mesmo. Deste modo, devemos passar o teste do princípio, e ao fazer isso, você se tornará livre do julgamento do princípio. Então pode seguir e se tornar a encarnação substancial do princípio e viver uma vida principalística. Entretanto, se você ainda está sob a regra de indenização, não pode ainda ser restaurado como encarnação substancial do princípio. Enquanto você tem certas condições de indenização não pagas, Satanás ainda o reivindicará como sua propriedade. Portanto, a fim de atingir o padrão da encarnação substancial do princípio, enfrente Satanás face a face e obtenha sua aprovação. Agora temos uma realidade tribal de 777 casais, em 10 países ao redor do mundo. Se alguns deles são perseguidos em qualquer parte do mundo, estaremos unidos com eles e os ajudaremos. Nossa tribo é mais atenciosa e unida do que os parentes e seguidores de Jesus que o abandonaram no momento de sua prisão. Consequentemente, alcançamos o padrão de ter restaurado os parentes e a tribo de Jesus que haviam sido perdidos. Nosso próximo estágio é trazer a nação de volta para Deus. No tempo de Moisés, havia 12 tribos e 72 anciões na nação de Israel. Na Bíblia, ambos os números 72 e 70 aparecem, mas o número 72 é o símbolo da nação, porque 6 vezes 12 resulta em 72. Consequentemente, devemos obter 72 famílias para seguir a restauração da nação. Jesus não pôde edificar o reino celeste na terra, porque seus 12 apóstolos e 72 discípulos falharam em se unir centrados nele. Portanto, Jesus foi abandonado por seus 72 discípulos, e então por seus 12 apóstolos, e até mesmo os 3 apóstolos de maior confiança. Ele foi abandonado para ser crucificado sozinho. Ele foi abandonado por seus parentes, pelo povo judeu e por toda a nação. Ninguém verdadeiramente apreciou os sérios esforços durante os 3 anos de ministério público. Como resultado, o plano de Deus de edificar o reino celeste na terra foi perdido. Portanto, a menos que recriemos e reorganizemos estes fundamentos perdidos de 12 e 72, como também restauremos o padrão do corpo substancial de Jesus através de indenização, nunca seremos capazes de realizar o reino celeste de Deus na terra. Esta é a essência do princípio. O estágio de formação é a restauração da família e da tribo. O estágio de crescimento é a mobilização da raça. A menos que tenhamos 12 apóstolos e 72 discípulos, não podemos mobilizar a raça. Assim, a chave está na restauração de 12 apóstolos e 72 discípulos. Na Igreja de Unificação, temos um pai e uma mãe, como também irmãos e irmãs. Vocês devem ter irmãos e irmãs de fé que são mais queridos do que seus irmãos e irmãs físicos. O reino de Deus é transcendente de nacionalidade.
Portanto, a menos que vocês adquiram tal coração que transcende barreiras nacionais, não podem estar qualificados para o reino de Deus. Vocês têm tal padrão de coração que transcende a animosidade internacional? Eu já passei através deste curso de restauração. Agora é sua vez. De agora em diante, vocês devem organizar seus próprios 12 apóstolos e 72 discípulos. Do contrário, não podem edificar o reino de Deus. Eu os instruí no ano passado para restaurarem um filho espiritual por mês. Eu lhes havia dito que isto era absolutamente necessário. Cumpram isto por todos os meios. Eu não lhes disse tal coisa por capricho. Este é um padrão rígido. Jesus queria alcançar o padrão para a restauração de ambos os corpos espiritual e físico em 3 ou 3 anos e meio, mas isto não foi realizado. Devemos restaurar o fundamento perdido de Jesus ao trilhar através de nosso próprio curso de indenização. A fim de fazer isso, a menos que vocês utilizem 3 anos e meio fazendo um fundamento espiritual e mais 3 anos e meio fazendo um fundamento físico neste curso de restauração, não podem estabelecer o fundamento vitorioso para a completa restauração de ambos os corpos espiritual e físico. Portanto, é necessário que vocês utilizem 7 anos para restaurar estas coisas. Todos devem se dedicar pelo menos 7 anos a fim de edificar o reino de Deus. O que estão destinados a fazer durante estes 7 anos? Vocês devem restaurar o que Jesus perdeu, especificamente os 12 apóstolos e os 72 discípulos. Quando os restauramos centrados em nossa família e os expandimos a partir do nível de formação para o nível de crescimento e a seguir para o nível de aperfeiçoamento, podemos edificar o reino de Deus na terra. Se somarmos 12 e 72, obtemos um total de 84. Além disso, se multiplicarmos 12 pessoas por 7 anos, também obtemos um total de 84. A menos que estejamos conectados com nossos próprios 12 apóstolos e 72 discípulos, não podemos edificar a ponte que conduz para o reino de Deus na terra, a qual Jesus queria estabelecer. Portanto, cada um de vocês tem uma missão individual de edificar a ponte para alcançar o reino de Deus na terra, restaurando 84 filhos espirituais. Esse é o motivo pelo qual temos o lema de 1. Cada membro deve restaurar ao menos um filho espiritual por mês. Esta é a essência do padrão para a restauração do mundo. Armados com este princípio, se vocês trabalham para a restauração da nação enquanto ainda mantêm uma perspectiva global, quão rapidamente a realidade de Satanás desmoronará. Se cada membro restaura um filho espiritual por mês, então nesse fundamento de 1, o reino celeste emergirá. Esta é uma regra inquestionável do princípio. Deste modo, devemos nos devotar para essa tarefa por pelo menos 7 anos. Se você testemunha para uma pessoa por mês, pode estabelecer o fundamento de 84 filhos espirituais como uma realização da condição de indenização após 7 anos de dedicação. Esse é o motivo pelo qual eu estabeleci isto como uma direção definitiva. Agora eu expliquei seu significado em detalhes pela primeira vez. A menos que realizemos este padrão ao risco de nossas vidas, não há outra forma de ser liberado. Esta é uma regra rígida do princípio. Portanto, eu enfrentei esta tarefa ao risco de minha vida. Jesus também veio para realizar esta tarefa. Deus também esteve sofrendo por milhares de anos, porque Ele tem esperado que empreendamos e completemos esta tarefa. A menos que completemos esta tarefa, não há outra forma de dissolver a mágoa do coração de Deus. Durante estes 3 anos, desde 1972 até 1974, devemos restaurar o coração em nível mundial, tal como Jesus queria expandir sua própria tribo ao nível mundial. Portanto, durante estes 3 anos temos mobilizado os jovens de várias nações e os treinado para terem uma determinação de não fugirem, mas compartilhar a morte de Jesus, como se estivessem com Jesus no momento de sua crucifixão. A fim de preparar tais jovens, estabelecemos um centro de treinamento em Belvedere, Tarrytown, Nova York. Isto me tomou 7 meses para organizar e estabelecer tal sistema de treinamento na América. Tendo realizado esta tarefa, estou agora em meu caminho para minha terra natal vindo da América, onde gastei mais de 6 meses. Agora, vocês podem entender claramente
como o reino de Deus é construído. Apenas mover os lábios não abre a porta do reino. A chave para sua porta é a realização de um. Agora que lhes ensinei claramente, após vocês irem para o mundo espiritual, nunca serão capazes de me acusar de meu fracasso em lhes ensinar como alcançar o reino de Deus. Hoje é 8 de julho de 1973, sendo que é o dia seguinte ao número 7, um número completo. Este é, portanto, o dia do novo início ou da nova partida. Agora que vim ao Japão, eu expliquei isto em detalhes pela primeira vez neste continente da Ásia. Todos dependem de vocês. Vocês devem empreender esta tarefa deste momento em diante. Eu gostaria que vocês escrevessem para seus pais e para seus irmãos e irmãs a cada 10 dias. É possível restaurar seus parentes com 1/3 do esforço que vocês precisam para a restauração da sociedade. Sua edificação do reino de Deus começa com seu fundamento tribal, e então com seus próprios 12 apóstolos e 72 discípulos que conectarão vocês com a sociedade. Sem estes 84 filhos espirituais, vocês não podem conduzir a sociedade. Se vocês querem se tornar um líder em nível global, devem restaurar 120 filhos espirituais. Eu já realizei esta tarefa. O assunto sobre o qual a igreja japonesa deve trabalhar de agora em diante é obter membros. Se os membros japoneses falham em atingir sua meta até certa data, a missão do Japão será transferida para um dos outros países. Isto deve ocorrer a fim de salvar o mundo. Não há outra escolha. Imaginem isto. Se a taxa de mortalidade anual do mundo é 1%, isto significa que uma entre 100 pessoas morrerá a cada ano. Isto é, 36 milhões de pessoas da população mundial de 3,6 bilhões morrerão a cada ano. E estas 36 milhões de pessoas irão, na maioria, para o inferno. A partir do ponto de vista de Deus, é uma grande perda. A partir do ponto de vista de Satanás, uma grande vitória. Se podemos restaurar o mundo um ano mais cedo, podemos salvar 36 milhões de pessoas. Se fazemos isto 10 anos mais cedo, salvaremos 360 milhões de pessoas. Se pensarmos desta forma, viremos compreender quão seriamente devemos trabalhar a fim de espalhar esta verdade tão rapidamente quanto possível por todo o mundo. Não temos mais tempo a perder. Deus está muito ansioso para ver o dia da realização.